Povo de Deus, essa semana nós participamos de um congresso de revitalização e plantação de igrejas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu, o presbítero Moza, tivemos o privilégio de estar lá. Esse congresso acontece todo ano, no mês de maio. E o nosso presbitério, ele dá vagas gratuitas para os membros do presbitério. Então eu e o Mozart fomos lá na faixa. Eu quero encorajar você, para no ano que vem, você esteja lá também. O congresso começa às 9 da manhã e vai até às 9 da noite, na quinta, sexta e no sábado. No sábado até o meio-dia. Talvez você não possa, como eu e o Mozart, podemos ficar o dia todo lá no congresso. Mas talvez você possa ir na parte da noite, ou em algum horário. Por que eu estou dizendo isso? Eu fui extremamente impactado por esse congresso. Sempre sou. E desta vez não foi diferente. Por isso, nesta manhã, eu resolvi mudar o meu sermão. Logo essa semana, que eu consegui mandar o tema para você antes, no tempo certo, né? O Ian fica, pastor, qual que é o tema do sermão? Fala, ainda não está pronto. Qual que é o tema? Essa semana que eu consegui mandar, eu mudo o sermão. Mas é assim, meu irmão. Quem manda é o Espírito Santo. E o tema do meu sermão, na verdade, não é meu. Isso aqui tudo eu copiei lá. Tá certo? Nenhum sermão é nosso, na verdade, né? Mas esse aqui, nem sentar para estudar a Bíblia eu precisei. Eu só colei. Ctrl+C, Ctrl+V. Mas o tema do meu sermão é uma igreja para hoje. Uma igreja para hoje. Toda igreja deveria ser uma igreja para hoje. Mas nem toda igreja tem sido uma igreja para hoje. É comum nós falarmos e ouvirmos. A igreja não é mais a mesma. Igreja boa era lá atrás, há 40 anos atrás. Os jovens da igreja não são os mais os mesmos. A igreja não é mais a mesma. Irmãos, sabe o que eu aprendi? É óbvio que a igreja não é mais a mesma. Porque os tempos mudam. As pessoas mudam. Nós não somos mais como as pessoas de 40, 50 anos atrás. O mundo não é mais como era antes de nós. Houve mudança, tanto da nossa sociedade, como das pessoas. Por isso, nós precisamos pensar em uma igreja para hoje. Precisamos pensar numa igreja para hoje. Então, uma das coisas que nós devemos nos libertar é desse discurso preso ao passado. A igreja não existe para pessoas do passado, mas a igreja existe para pessoas do hoje. A igreja existe para pessoas de agora. Nós não fazemos uma igreja para pessoas do passado. Porque as pessoas mudaram. Mas tem uma coisa que não mudou. A palavra de Deus é a mesma. As pessoas mudam, a sociedade muda, igrejas mudam. Mas a palavra de Deus é a única coisa nesta terra que não muda. Céus e terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Portanto, uma igreja para hoje é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. A igreja muda. Quando eu entrei na igreja, os hinos eram projetados num reto projetor.
Ontem nós estávamos aqui, nós fomos cantar um hino que nós não conhecíamos. Cada um tirou o seu celular, com uma pistola do bolso, jogou lá no Google e cantamos o hino. Mas eu sou da época que tinha coletânea. Quem é da época da coletânea aqui? Quem sabe o que é uma coletânea? Coletânea era uma caderneta xerocada, que os irmãos exprimiam lá o maior número de cânticos possível numa folha só para economizar, e o povo ia na reunião nas casas com a coletânea de baixo. Mas hoje a gente não precisa mais de coletânea. As coisas mudam, mas a palavra de Deus jamais passará. A igreja pode mudar o data show, o microfone, os cânticos, mas a teologia da igreja será sempre a mesma. A doutrina da igreja será sempre a mesma. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Portanto, irmãos, nós precisamos relembrar nesta manhã que uma igreja para hoje não é uma igreja de invencionices humanas, de coisas humanas, mas uma igreja para hoje ela é pautada na palavra de Deus. Como que é uma igreja para hoje? Quais os fundamentos de uma igreja para hoje? São os mesmos fundamentos da igreja de Atos, da igreja dos pais apostólicos, da igreja da Reforma, da igreja do avivamento lá dos Estados Unidos, que trouxe o missionário Ashbel Green Hamilton. Os fundamentos de uma igreja para hoje são os mesmos. É a palavra de Deus. Lucas 10, do 1 ao 11, versículo 1 diz assim: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedesse em cada cidade em lugar onde ele estava para ir. Então percebam, uma igreja para hoje é uma igreja que os discípulos de Cristo, quem é discípulo de Cristo aí, dá um glória a Deus que eu quero te ouvir. Uma igreja para hoje é uma igreja onde os discípulos de Cristo entendem que eles foram enviados para onde? Para a cidade. Uma igreja para hoje não é uma igreja que fica fechada aqui no templo da igreja, da sede da igreja. Ser igreja não é apenas se reunir aqui. Ser igreja não é tentar trazer as pessoas para cá. Ser igreja é ir à cidade. Portanto, uma igreja para hoje tem que pensar na sua rua. Nós estamos aqui na rua Santo Antônio de Pádua. Santo casamenteiro. É o que dizem. Mas quem casa mesmo, o povo, é Deus. Uma igreja para hoje precisa pensar em ganhar as almas de cada vizinho nosso aqui. São os nossos vizinhos que nós temos que impactar. Nós temos que começar a orar pelos nossos vizinhos. Nós temos que nos aproximar dos nossos vizinhos, da direita, da esquerda, da frente, de trás. Nós precisamos saber qual é o nome dos nossos vizinhos. Quais são as suas necessidades. Uma igreja para hoje é uma igreja que serve a cidade. Veja, para onde Jesus enviou os seus discípulos? Foi para o seminário? Foi para o monastério? Foi para um acampamento, para um retiro espiritual? Todas essas coisas, há momentos na vida que nós precisamos nos retirar. Mas a missão da igreja não é ficar enclausurada. Jesus enviou os seus discípulos para a cidade. A Bíblia nos lembra que uma igreja para hoje é uma igreja relevante para a cidade. Irmãos, nós devemos querer e desejar ganhar almas aqui na rua Santo Antônio de Pádua. Nós devemos querer e desejar ganhar almas aqui no bairro do Jardim Monte Alegre. Essa é a nossa missão. Nós fomos colocados aqui. Esta igreja não existe aqui neste bairro por acaso. Deus não é o Deus do acaso. Deus é o Deus que planejou esta igreja antes da fundação do mundo. E Ele colocou esta igreja aqui para nós alcançarmos
o bairro do Jardim Monte Alegre. Então, uma igreja para hoje é uma igreja para a cidade. Isso significa que nós precisamos entender as necessidades da nossa cidade. Verso 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Uma igreja para hoje entende que a obra do Senhor, a obra a ser feita, ela é o quê? É grande. O desafio da igreja é grande. Ser igreja é algo difícil. A seara é grande. E os trabalhadores são quantos? Poucos. Mas esse texto também diz: quem é o dono da igreja? Jesus. A igreja não é do pastor. A igreja não é da denominação presbiteriana. A igreja é de Jesus. A quem nós devemos rogar? A Jesus para que mande mais trabalhadores. Então você me esquece, meu irmão. Eu não tenho a solução para você. O nosso conselho, o nosso presbitério, a nossa denominação não podem nos ajudar na nossa missão. Embora Jesus faça isso através deles e de nós. Mas quem é o poder da igreja? Uma igreja ela não avança por causa da oratória do seu pastor. Uma igreja não avança porque o seu conselho está recheado de doutores da lei, de mestres da lei. Uma igreja ela não avança porque ela tem recursos financeiros. Uma igreja não avança porque há pessoas desejosas de trabalhar. Uma igreja ela avança porque Jesus é o dono da igreja. Jesus é o poder da igreja. A autoridade da igreja é Jesus. Uma igreja para hoje entende que a sua missão é árdua, que humanamente falando há poucos recursos, mas que o dono da igreja é Jesus. E por isso, a obra pode, e no poder de Jesus será feita poderosamente. Uma igreja para hoje entende que no poder de Jesus, que no nome de Jesus, os nossos vizinhos serão ganhos para Cristo. Tem um pastor que pregou lá que ele disse que sai no bairro da igreja dele e vai orando por cada vizinho, por cada casa do bairro. Senhor, manda essa casa, manda essa família para a nossa igreja. Salva essa família. E um dia um presbítero dele viu ele lá, fazendo isso. Pastor, eu vi o senhor na rua assim. E eu olhei o senhor de longe, uns 40 minutos, o senhor lá andava, descia, ia para outra rua e tal. Ele falou assim: eu estava orando para cada casa deste bairro ir para a nossa igreja. Aí no outro dia o presbítero chegou para o pastor e falou assim: pastor, você vai desse lado e eu vou do outro. Uma igreja para hoje entende que no poder de Jesus os nossos vizinhos podem ser alcançados. Que no poder de Jesus esse bairro pode ser avivado. Porque a igreja é de Jesus. O poder é dele. A obra é dele. É a Jesus que nós devemos rogar. Se nós somos enviados pela cidade, nós precisamos, Senhor, dar poder para nós fazermos a obra do Senhor. Versículo 3, vamos ler juntos? Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Uma igreja para hoje entende o ide do Senhor. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos em meu nome, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos pastores comentou lá algo interessante. Ele disse o seguinte: quando nós chegarmos ao céu, e Jesus perguntarmos: o que você fez com a missão que eu te dei? Ah, Senhor, eu ganhei todas as discussões teológicas. Predestinação e livre-arbítrio, ganhei. Amilenismo e pré-milenismo,
ganhei. E Jesus perguntará novamente, não, mas o que você fez lá? Senhor, eu ganhei todas as discussões teológicas. Jesus responderá para nós, mas eu não chamei vocês para ganhar discussões teológicas. Chamei vocês para ganhar almas. Eu não chamei vocês para me defenderem. Eu chamei vocês para testemunharem de mim. Então, irmãos, uma igreja para hoje entende o ID. E sabe o que é o ID? O ID é testemunhar sobre quem é Jesus. O ID é dar testemunho sobre a pessoa de Jesus. O ID não é para nós ficarmos em discussões teológicas. O ID não é para nós não viemos aqui para a igreja estudar na escola dominical apenas para adquirir conhecimento. Deus não nos chamou para dar aula, embora nós tenhamos que dar aula. Mas a nossa vida não é apenas para dar aula. A nossa vida é para dar testemunho. Nós vimos aqui a igreja, temos os nossos professores, temos os nossos mestres, que nos ensinam, que nos instruem, mas o objetivo é darmos testemunhos. Eu quero perguntar a você que se encontrou hoje com a caixa de um mercado, com a menina do balcão que te vendeu pão, com o porteiro do seu prédio, com o frentista que encheu o tanque do seu carro, e nós sabemos que aquela pessoa está indo para o inferno, e não testemunhamos de Cristo, e ficamos calados. Nós devemos testemunhar de Jesus, testemunhar, dizer que Jesus é a vida, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus ressuscitou. Nós não fomos chamados para vencermos discussões teológicas, embates teológicos. Nós não fomos chamados, irmãos, para defender Jesus. Jesus é o juiz. Nós não somos advogados, é Ele que é o advogado. Mas nós somos uma coisa, o que nós somos? Testemunhas de Jesus e de Jeová também. Nós somos testemunhas de Deus. Nós fomos chamados para testemunhar a Cristo. Então, Jesus diz aqui no versículo 3, ide. Versículo 4, vamos ler juntos? Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. 5, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. A obra de Deus é feita na dependência de Deus. Uma igreja para hoje aprende que nós não esperamos os recursos primeiro para fazer a obra. A gente começa e vai. Eu tenho orado aqui, Senhor, manda um pastor mais consagrado do que eu. Manda um pastor mais santo do que eu, mais inteligente do que eu. E percebe, meus irmãos, que só nessas 3 classes não é muito difícil de achar um pastor assim. Mas eu falo, mas Deus, me deixa aqui. Manda um, mas não é para me tirar, não. É para andar junto comigo. E eu junto com ele. E talvez você possa pensar, mas pastor, nós não estamos dando conta nem do senhor. Como que nós vamos aguentar 2 pastores aqui? É porque essa área é grande, meu irmão. Nós precisamos de mais presbíteros, nós precisamos de mais músicos, nós precisamos de mais diáconos, mais professores, nós precisamos de mais missionários. E não é à medida que a igreja vai crescendo que o pastor vai vir, não, é agora. É pedir, Senhor, não tem recurso, a obra é grande, então manda. Uma igreja para hoje entende que ela depende totalmente de Deus. Ela não depende do dinheiro do povo. Ela não depende do governo, ela não depende do Estado, ela não depende da sua denominação. Uma igreja para hoje entende que, aonde quer que ela esteja,
Deus é poderoso. Então, as coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Ah, essa igreja é rica, essa igreja é pobre. Não existe igreja pobre. Se o dono da igreja é dono do quê? Do ouro e da prata. Não é o que a Bíblia diz? Então, se a igreja é de Deus, não tem igreja pobre. Toda igreja é rica. A igreja de Monte Alegre é o quê? Rica demais. Mas uma igreja para hoje é uma igreja que entende que servir a Deus é também nas casas. Percebam o versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizeis antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. O que diz aí o 7? Vamos ler juntos? Permanecei na mesma casa. Irmãos, uma igreja para hoje entende que nós não podemos viver só de programação de culto. Nós não podemos vir aqui só no domingo uma vez por semana. Nós precisamos abrir a nossa casa. Se você quer ser uma igreja para hoje, se nós queremos ser uma igreja para hoje, nós precisamos abrir a nossa casa para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro. Uma igreja para hoje entende que a palavra de Deus precisa ser pregada todos os dias. A palavra de Deus não pode ser pregada única e exclusivamente no culto, no domingo, na escola dominical, mas a palavra de Deus precisa ser pregada no templo e nas casas. Lá em Atos, como que a igreja se reunia? No templo e nas casas. E com qual frequência? Diariamente. Então, uma igreja para hoje entende que eu preciso abrir a minha casa para ser uma casa de, o que diz aqui? De luz. Jesus disse, se você encontrar um filho de luz, permanecei ali, e ali o evangelho será pregado. Essa igreja só existe porque uma dona aqui na rua Catarina Oliveira abriu a sua casa. Então, se nós queremos ser uma igreja para hoje, nós devemos abrir a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso condomínio só será alcançado se nós abrirmos a nossa casa. Um dos pastores que esteve lá, ele é pastor de uma igreja de 20 mil membros. E a igreja dele tem mais de 1.500 grupos nas casas. Ele disse o seguinte, olha, durante a semana nós temos cerca de 15 mil pessoas reunidas nas casas. E nos cultos, cerca de 10 mil. Uma igreja para hoje entende que o mundo mudou. Eu me lembro que no início dos anos 90, dia de domingo, você não achava nada aberto. Meu pai tinha um Fiat 147 amarelo. Os meninos lá da minha rua falavam assim, quando seu pai passa com o carro, a TV sai fora do ar. Para mim era o máximo aquele carro. Só nós tínhamos carro na rua, eu era o boy da rua. Mas eu me lembro de muitas vezes meu pai falar, eu preciso abastecer no sábado à noite. Sabe por quê? Lá em 1990, no domingo, na minha cidade, não tinha um posto de gasolina aberto. Não tinha uma padaria aberta. Não tinha um mercado aberto. As pessoas não trabalhavam aos domingos. Hoje o mundo mudou. As pessoas são escaladas para trabalhar no domingo. Uma igreja para hoje entende que a igreja precisa estar trabalhando todos os dias. Por isso a nossa casa tem que ser uma igreja, um templo, um santuário. O mundo mudou. Percebam que esse pastor, ele disse que a mais frequência, ele alcança mais pessoas na casa do que no templo. Através dos pequenos grupos. Então, se nós queremos ser uma igreja para hoje, nós precisamos entender que a nossa casa precisa ser aberta. Vamos ler o versículo 8. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus.
Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, meu tempo acabou, mas eu preciso de mais tempo hoje. Quem aqui me dá 5 minutinhos a mais, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30, beleza. Vamos lá. Você me deu, eu recebi, certo? Nós precisamos entender que uma igreja para hoje enfrenta lutas. E nós precisamos entender quem é o nosso inimigo. Às vezes a gente está achando que o nosso inimigo é o irmão que está do nosso lado. Mas o nosso inimigo é o mundo. O nosso inimigo é a carne, é o nosso pecado. O nosso inimigo é o diabo. Por isso, irmãos, viver a igreja é uma luta. Viver a igreja é uma luta. Vir para a igreja é uma luta. Ter um ministério é uma luta, porque a gente luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Mas sabe qual que é a ferramenta da igreja? O jejum, a oração, a palavra de Deus e a santificação. Se nós queremos ser uma igreja para hoje, nós precisamos jejuar. Nós precisamos orar, nós precisamos pregar a palavra de Deus. E nós precisamos santificar a nossa vida. Precisamos abandonar o pecado. Essas são as ferramentas que nos darão vitória: o jejum, a oração, a palavra e a santidade. Abra sua Bíblia em Lucas, em Atos 16, 5. Atos 16, 5. Vamos ler juntos? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Percebam, uma igreja para hoje, ela cresce na fé. Ela é fortalecida na fé. Ela precisa crescer na fé, mas uma igreja para hoje, ela cresce também em números. Fortalecidos na fé. E dia a dia aumentava em número. Eu vi uma palavra lá que eu achei interessante. Igreja é um movimento, não um monumento. Igreja é movimento. Igreja é um organismo vivo. Igreja não é esse templo, não é essas paredes. Mas igreja é um movimento. Igreja é como uma criança. Você que é pai, se o seu filho não cresce, você está dando comida. Se você está cuidando do seu filho, dando as vitaminas necessárias, e ele não cresce como deveria crescer, como se esperasse que ele crescesse, o que você faz? Qual que é o diagnóstico que você dá ao seu filho se ele não está crescendo? Ele está o quê? Doente. Uma igreja que não cresce na fé e não cresce em números está doente. O que a gente faz com uma igreja doente? O que você faz com o seu filho doente? Leva para o médico. Você vai ficar com o seu filho doente? O que a gente tem que fazer com uma igreja doente? Tratar. Como que a gente diagnostica uma igreja doente? Três perguntas diagnósticos. Três perguntas para diagnosticar a saúde de uma igreja. Primeira, há conversões nessa igreja? Segunda pergunta, há batismos nesta igreja? Terceira pergunta, há congregações nesta igreja? Então deixa eu perguntar, eu quero que vocês respondam para mim com toda a sinceridade do seu coração. Sobre a igreja do Jardim Monte Alegre, vamos diagnosticá-la agora. Há conversões aqui, sim ou não? Não. Não há. Nós estamos mentindo.
Qual a última pessoa que você viu ser convertida aqui e batizada aqui? Quanto tempo isso aconteceu? Não há conversões aqui. É uma triste realidade. Há batismos aqui, irmãos? Qual foi a última vez que nós batizamos aqui? Nem eu que sou pastor lembro. Talvez foi em 2020. E uma filha de crente, a Duda, que nem aqui está mais. Terceiro, essa igreja tem congregações? Sim ou não? Qual que é o diagnóstico da nossa igreja? Ela está saudável ou está doente? Está doente. Nossa igreja está doente, irmãos. Como você se sente ao ouvir esse diagnóstico? Triste? Também. Meu coração está apertado. Então nós vamos cuidar da nossa igreja. Nós vamos levar lá ao médico. Quem que é o médico? É Jesus. O congresso lá era de revitalização e plantação de igrejas. O que a nossa igreja precisa? Nossa igreja precisa ser revitalizada. O que nós precisamos? Precisamos jejuar. Precisamos orar. Precisamos da palavra de Deus. E precisamos santificar a nossa vida. Porque se a gente tiver uma boa doutrina e continuar no pecado, nós não vamos impactar o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa casa. Você já viu que nem nossos familiares a gente está conseguindo impactar mais? A nossa igreja está doente. A nossa igreja precisa de revitalização. Nós precisamos ser uma igreja para hoje. Vocês acham que nós estamos sendo uma igreja para hoje? Sim ou não? Sim ou não? Não. Um dos pastores que esteve lá disse o seguinte: existem igrejas que se o século XX voltar, elas estão prontas. Entenderam? Existem igrejas que se o século XX voltar, elas estão prontas. Hoje é um momento duro nas nossas vidas, de um diagnóstico duro nas nossas vidas. Que talvez de nós pensarmos que nós estamos presos lá ao passado. Talvez a igreja do Monte Alegre seja uma dessas igrejas. Se nós estivéssemos lá no século XX, nós seríamos uma igreja top. Uma igreja para aquele século. Mas nós estamos em qual século? Me ajuda aí. 21. Nós precisamos ser uma igreja para hoje. Abra sua Bíblia em Marcos 6, 54, 56. Marcos 6, 54 a 56. O texto está aí na tela, vamos ler juntos? Marcos 6, 54, vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver se eu achei aqui. Achei. Leiamos. Estando já... Eu estou onde? Desculpa, eu li o 53, né? Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Percebam que uma igreja para hoje é uma igreja para a cidade.
Jesus ia aonde, irmãos? Nas aldeias, cidades, campos, praças. Percebam, irmãos, nós precisamos pregar o evangelho para as crianças. É só a gente atravessar a rua e fazer o nosso culto ali naquele parque. Era isso que Jesus fazia. Irmãos, nós precisamos de jovens aqui nesta igreja, de adolescentes. Aonde estão os jovens? Ontem nós estávamos aqui, às 16h, mas onde os jovens estão? Quem é jovem aí? Onde um jovem está das 4 às 9 da noite? Então é lá que nós temos que estar. Uma igreja para hoje entende que ele vai aonde o perdido, que ela vai aonde o perdido está. Ela vai ao encontro do perdido. Ou não é isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? Então tá bom. Uma igreja para hoje precisa de casais, de famílias. Onde estão os casais? Onde estão as famílias dos nossos dias? É para lá que nós precisamos ir. Nós precisamos pensar nos perdidos. Nós precisamos alcançar os perdidos. Nós precisamos desejar a salvação dos perdidos. Então, uma igreja para hoje entende que ela não é um monumento, mas ela é um movimento. Ela sai, ela vai. O objetivo da igreja não é trazer as pessoas para o templo, mas a igreja ir aonde as pessoas estão. Nas aldeias, nos bairros, nas ruas. Onde o povo está, é lá que a gente tem que ir. E como que a gente vai alcançar eles? Eu não sei. Como é que você vai numa festa e fala de Jesus para alguém? Eu não sei. Eu sei de uma coisa. O dono da igreja é Jesus. E o poder é dele. O poder não está no pastor capacitado, no sermão dele. O poder, meu irmão, não está no quanto você conhece. Aquela mulher samaritana, quanto que ela sabia de Bíblia? Mas quantas almas ela ganhou? Uma cidade. É o que a Bíblia diz. E aquela mulher samaritana, a fama dela era boa ou ruim na cidade? Percebam, a nossa missão não depende do quanto você conhece de Bíblia. É importante você aprender? É importante. A nossa missão não depende do quanto você é digno. Você não é digno. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. A nossa missão depende do poder de Jesus. O que aquela mulher disse? Olha, tem um homem ali que é o Messias. E é isso que nós precisamos dizer aos perdidos. Cristo é o Messias. É mais sobre Jesus e menos sobre nós. É mais como Jesus fez e menos como a gente acredita que deve ser feito. Abra sua Bíblia. Em Mateus 28, 19 e 20. Uma igreja para hoje, ela entende que precisa orar pelo bairro, trabalhar pelo bairro, caminhar no bairro. Vamos ler Mateus 28, 19 ao 20 juntos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quem vai nos dar a vitória? Não é o nosso conhecimento teológico, não é o material que a gente vai usar,
Não são as pessoas capazes ou incapazes ao nosso lado, mas o que dá a vitória para uma igreja para hoje é a presença de Jesus. E Ele nos garantiu o quê? A sua presença. Ele disse, eu vou estar com você. Fique tranquilo. Você é novo na igreja, mas eu vou te usar. Você é velho na igreja, mas eu vou te desenferrujar. E vou te usar também. Você é uma criança, eu vou te usar. Como uma criança. Você é um ancião, eu vou te usar. Lá na ginástica, lá no Pilatos. Você vai ganhar almas ali. Porque Jesus está conosco, meus irmãos. Jesus vai nos usar na nossa casa. Jesus vai nos usar na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. É a presença de Jesus que garante a vitória da igreja. Não é o pastor, não é o conselho, não é o dinheiro, não é o templo. Sabia que existem pessoas que congregam num galinheiro? Mas a igreja está assim, ó. Vidas sendo convertidas no Oriente Médio. Mas o único lugar que elas têm para viver e para adorar a Deus era algo que um dia foi um galinheiro, cimentaram ali. Refugiados da guerra adoram o Senhor ali. Então, o que dá a vitória para a igreja? Deixa eu ver se você aprendeu. A presença de Jesus. É a presença de Jesus nas nossas vidas que nos dá a vitória. Abra sua Bíblia em Lucas 21, 33. Vamos ler juntos? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Duas certezas que nós temos que vai nos manter como uma igreja para hoje. Fidelidade à palavra. E a segunda, a certeza de que a igreja prevalecerá. Jesus disse assim, quando Pedro disse, tu és o Cristo. E Jesus disse, sobre esta pedra, qual pedra? Quem é a pedra? Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos templos já se fecharam na história do mundo. Nós vimos lá, na Itália, onde a igreja começou a nascer, tem um templo lá abandonado, virou monumento. O pessoal vai lá para tirar foto. Esse que o Mozart falou aí que virou shopping é na Inglaterra. Quem já ouviu falar de Charles Spurgeon? Conhecido como príncipe dos pregadores. O Spurgeon pregava e havia no porão da igreja pessoas intercedendo pelo sermão dele, um avivamento. Esse homem foi usado para ganhar a Inglaterra, ganhar países, cidades inteiras, nações, através da vida dele e da sua igreja. Uma das igrejas que Spurgeon plantou no bairro de Wimbledon, é assim que fala, Tite? Mais ou menos, né? Sabe o que virou? Está lá a igreja, cara de igreja, que não pode mexer, é tombado pelo patrimônio, mas virou um shopping. Para uma igreja não virar um monumento, ela precisa ser fiel à palavra e ter plena convicção de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se nós não formos fiéis, essa igreja vai fechar. Se nós não formos fiéis à palavra, essa igreja vai fechar. Mas se nós formos fiéis à palavra do Senhor, e se nós tivermos convicção, a igreja de Cristo jamais fechará. A do Spurgeon pode fechar, a do, sei lá,
A igreja dos homens pode fechar, mas a igreja de Cristo sempre prevalecerá. Quando ela for fiel à palavra e fiel a Cristo. Eu ouvi algo interessante. Quem lembra de cabeça quantos capítulos tem em Atos? Alguém lembra? 28 capítulos. E ali na última parte de Atos, nós não temos um ponto, mas nós temos um parágrafo. Porque nós somos o capítulo 29. Atos continua sendo escrito. Não no sentido de ser uma revelação, mas continua sendo escrito porque ainda existe a igreja. A igreja ainda está. E olha que interessante, eu quero perguntar a vocês, qual empresa tem mais de 1000 anos aqui no mundo? Casas Bahia, será? Então vamos baixar o nível. Qual empresa tem mais de 500 anos? Microsoft? Nada, né? Niase, já faliu há muito tempo, meu irmão. Eu cheguei aqui em Taboão, isso aí já estava indo para o fracasso. Mas a igreja do Senhor, há quase 2000 anos, em 2033, a igreja comemorará 2000 anos de vida. Ela continua, porque a igreja é para hoje. Igreja não é coisa do passado. A igreja é perseguida, a igreja passa por dificuldades, as pessoas... As igrejas, algumas igrejas se tornam monumentos, mas a verdadeira igreja de Cristo continuará triunfante. E foi isso que eu e o Mozart ouvimos lá. Há igrejas triunfando no Brasil e no mundo. A nossa igreja está doente, é verdade, mas a igreja de Cristo não. Ela continua saudável, ela continua vigorosa, pessoas são convertidas, pessoas são transformadas. A igreja de Cristo prevalecerá. Qual igreja você quer fazer parte? Da igreja monumento ou da igreja movimento? Os homens passam, Spurgeon passou, é pó. O apóstolo Paulo passou, Calvino passou. Esses pastores que nós ouvimos ontem, essa semana, homens assim de Deus, homens diferenciados, servos de Deus, eles vão passar daqui a um tempo. Moisés passou, Josué passou, mas o que continua? A igreja. A igreja continua. Eu vou passar, nós vamos passar, mas a igreja do Senhor vai prevalecer. E hoje nós devemos tomar uma decisão. Qual igreja eu quero ser? Eu quero ser uma igreja para hoje. Nós queremos ser uma igreja para hoje. Queremos ser fiéis à palavra. Abra a sua Bíblia em Marcos 2:1. Marcos 2, capítulo 1. Uma igreja para hoje. Vamos ler juntos o versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em... Onde Jesus estava? Na cidade, não é? Veja que Jesus não ficou recluso no monte, no deserto, no templo, mas ele estava na cidade. E logo ocorreu que ele estava onde? A igreja tem que estar onde, meu irmão? Na cidade e na casa. Uma igreja para hoje é assim. Jesus estava em Cafarnaum, mas ele estava na casa. Vamos ler os dois. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Então veja, uma igreja para hoje ela cresce. Quantas pessoas foram ouvir Jesus? Muitos. Então, se uma igreja não está chamando pessoas, atraindo pessoas, é porque ela não está sendo uma igreja o quê? Saudável. Porque igreja saudável atrai gente. E às vezes, nós falamos assim, não, aquela igreja ali,
Está crescendo porque é água suja que eles oferecem. Mentira! É verdade que algumas falsas igrejas crescem a despeito da sua doutrina mentirosa, mas igrejas saudáveis crescem. Igrejas saudáveis atraem multidões. Igrejas saudáveis atraem pessoas. Sabe por quê? Quando uma igreja é saudável, as pessoas olham para nós e falam assim: ué, o que aconteceu? Um homem rabugento igual o meu, viciado em pornografia, violento, beberrão, a mulher resmungona igual a minha, mudou. O que houve? Jesus. Mas o que aconteceu com meu filho? Menino perdido, só andava caído, embriagado, drogado, viciado, vagabundo. Está arrumando a cama, está lavando a louça, arrumou um emprego, pagou a conta de luz. O que foi, meu filho? Jesus. Eu estou aqui por conta de testemunhos como esse, e você também. Quando nós somos uma igreja saudável, nós atraímos pessoas. Igrejas saudáveis atraem multidões. Jesus estava na casa. Multidões se reuniam. E eles se reuniam para Jesus fazer o quê? Anunciar a palavra. Igrejas saudáveis pregam a palavra. Vamos ler o versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Igrejas saudáveis pensam no sofrimento do outro, sente a dor do outro. Aqueles homens pegaram o seu amigo paralítico e o levaram à solução, a Jesus. Nós temos que dizer ao mundo, meu irmão, a solução é Cristo. A cura que você precisa é Jesus. Vamos ler o 4. E não, podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Igrejas para hoje, igrejas saudáveis, quando elas encontram obstáculos, o que elas são? Criativas. Diante dos obstáculos, nós não podemos desistir. Se aqueles homens tivessem desistido de levar o seu amigo até Jesus, aquele homem teria se perdido. Nós não podemos esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se nós não estamos alcançando as pessoas, é porque nós estamos fazendo algo de errado. É porque há obstáculos, mas obstáculos não existem na vida da igreja para impedir a igreja de avançar. Mas obstáculos existem para gerar em nós a criatividade do Criador. Nós não somos acéfalos, nós não somos irracionais, nós somos imagem e semelhança de Deus, restaurados por Jesus Cristo. Nós somos um povo criativo. O que ganhava almas há 40 anos atrás, talvez não ganhe mais. A metodologia de 40 anos atrás, de 2000 anos atrás, talvez não seja a mesma. Então, nós precisamos pensar. Pensar, Luana. Por que os jovens... Cadê os jovens? Érica, cadê as crianças? Conselho, diáconos, cadê as nossas famílias? Carol, cadê os músicos da igreja? Igreja, diante dos obstáculos, nós não podemos desistir. Ian, você não vai escapar não. Cadê mais jovens para te ajudar? O seu companheiro está dormindo aí, dá um chacoalhão nele, fala, acorda rapaz. Nós precisamos ser uma igreja para hoje. Diante do obstáculo, do sono, toma um Red Bull e vem. Precisamos ser uma igreja para hoje, meu irmão. Criativa. Perseverante. Vamos ler o 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Uma igreja para hoje tem que ser uma igreja que anda pela fé, não pelo que nós vemos. Eu vi daqui, na hora que eu falei, o pastor lá orando assim, teve uns que fez assim, isso eu não vou fazer. Fé! A igreja precisa de fé. Você não precisa fazer sinal da cruz, quiser faz. Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu estou entrando na fé de homens de Deus que andam pela cidade dizendo, Senhor, eu creio que a cidade será salva. Eu creio que o meu casamento será restaurado. Eu creio que a minha família será salva. Eu creio que o Senhor vai me sustentar. Eu creio que portas de emprego serão abertas. Eu creio que eu vencerei o meu pecado. Eu creio que eu serei mais parecido com Jesus. Isso é fé. E a igreja precisa de fé para ser uma igreja saudável. E Jesus diz para esses homens, vendo-lhes a fé, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje eu vim para cá com fé, pela graça de Deus. Nós precisamos ter fé. Vamos ler o 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Uma igreja para hoje anda pela fé. Uma igreja para hoje, ela experimenta o impossível de Deus. Nós diagnosticamos a nossa igreja hoje. E nós chegamos à triste conclusão de que a nossa igreja não é uma igreja para hoje. Estou certo ou estou errado? Certo ou errado? Por que nós não somos uma igreja para hoje? Porque não há conversões aqui. Porque não há batismos aqui. Porque não há congregações aqui. Mas eu quero chamar você que quer ser uma igreja para hoje. Eu quero chamar você que quer ter uma vida de jejum, de oração, uma vida pautada na palavra. Eu quero chamar você que quer ter uma vida de santidade, de luta contra o pecado, para vir aqui à frente e nós orarmos juntos. Se você quer ser uma igreja para hoje, quero pedir que você saia do seu lugar, você deixe que Deus e as pessoas vejam a sua atitude. Vem aqui à frente, vamos orar. Se você quiser se ajoelhar, ficar de pé, vamos orar pela saúde da nossa igreja. Nossa igreja precisa ser revitalizada. Eu quero que você comece a levantar um clamor aí onde vocês que estão vindo aqui à frente. Clame por conversões. Clame por almas. Peça a Deus que te dê almas. O maior número de almas possíveis. Eu quero chamar você que quer ser uma igreja para hoje, que vem aqui à frente.
Aí no seu lugar, continue aí, você que veio à frente, vamos cantar o hino 282, a grande comissão. O Ian e o Isaac vai pôr aí na tela para nós. Carol vai tocar esse hino. Senhor, tu tá vendo, tu vês, ó Deus, o nosso coração arrependido, ó Pai. Nós queremos ser uma igreja para hoje. Nós vimos, ó Deus, que uma igreja atual não tem moda, Deus, não tem invencionice, não tem mudança. Uma igreja para hoje é uma igreja da palavra, é uma igreja da fé, é uma igreja, ó Deus, firmada na rocha, a rocha é Jesus. Ó Deus, tu ouviu a nossa oração. Ajuda-nos a abrir as nossas casas, ajuda-nos a orar pelo nosso bairro, ajuda-nos, ó Deus, a orar pelos perdidos, ajuda-nos, ó Deus, a orar pela nossa família, ajuda-nos a pregar. Deus, dá-nos almas, o pai do presbiterianismo orava, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. John Knox fazia essa oração a Deus, e hoje às vezes nós usamos a nossa teologia para não orar como homens do passado, Senhor. Dá-nos alma. O apóstolo Paulo disse, Senhor, eu faço de tudo possível para ganhar o maior número possível. Dá-nos alma hoje, Senhor. No mercado, que a gente possa falar de Jesus, ó Deus. Para o porteiro, para o garçom, para o frentista, para o vizinho, para o patrão, ó Deus. Faça de nós homens e mulheres parecidos com aquela pequena serva de Naamã, Senhor. Aquela escrava, ó Deus, que pregou o evangelho àquele comandante poderoso assírio, ó Pai. Então, Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito, Pai. Sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nós vamos cantar esse hino, Deus, pela fé, declarando, ó Deus, que hoje é o dia da mudança nesta igreja. Por causa do Senhor, ó Deus, por causa da Tua palavra, porque quem falou aqui nesta manhã não fui eu, foi Jesus. Quem fala aqui todos os dias é Jesus, mas às vezes nós nos esquecemos disso, Senhor. E assim como eu sou um vaso miserável nas Tuas mãos, e o Senhor falou através da minha vida, o Senhor vai usar cada irmão que está aqui, ó Deus. O Senhor vai usar cada pessoa, cada criança, Senhor, cada mulher, cada homem, cada casal, cada família, cada ancião que está aqui presente, ó Deus. O Senhor vai nos usar, ó Deus. Ó Deus, e nós vamos ver o Monte Alegre ser alcançado. Nós cremos, ó Deus, em Ti. Nós cremos que a partir de hoje nós vamos ver conversões nesta igreja, Senhor. Ó Deus, nós vamos ver batismos nesta igreja, Senhor. Ó Deus, a partir de hoje nós vamos plantar igrejas, ó Pai. O Senhor vai levantar aqui pastores, o Senhor vai levantar missionários, ó Deus. O Senhor vai levantar pessoas desejosas a sair daqui, ó Deus. Não porque estão brigadas, não porque estão insatisfeitas, mas porque receberam um chamado do Senhor de ir daqui para lá, pregar o Evangelho. E a primeira congregação vai ser a nossa casa, Senhor. O primeiro ponto de pregação vai ser a nossa casa. Ó Deus, e nós fazemos um compromisso contigo que cada missionário que está aqui à frente, que abrir a sua casa, nós estaremos presentes na casa dele para ajudar. Se nós não formos o obreiro, nós seremos o braço do obreiro. Nós seremos, ó Deus, o parceiro do obreiro. Nos ajuda em nome de Jesus, glorifica o Teu nome, porque a Tua igreja, tudo passa, mas a Tua igreja permanece, ó Deus. Ela é eterna, ela é para sempre, ela é agora. É a igreja militante, mas é a igreja triunfante, é a igreja da glória. Vamos cantar 282. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor. Proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo.
Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos neste grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Essa mensagem divinal quem canta, espalhando graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar, muito confiados no Cordeiro, que na cruz fez a nossa redenção. Assim sendo, meus amados e queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja por todos nós. Amém.